No mês de agosto, mantivemos a estratégia dos meses anteriores de aumento da exposição em fundos de CRI e redução da exposição em fundos de tijolo. Entenda melhor nesse vídeo. No início do mês de agosto, no cenário internacional, tivemos a divulgação de um dado de criação de empregos nos Estados Unidos abaixo das expectativas, criou um certo temor no mercado com relação à potencial recessão lá nos Estados Unidos. Porém, ao longo do mês foram saindo novos dados, como vendas no varejo que vieram fortes e também um dado de inflação mais controlado, que dissiparam um pouco os receios sobre uma potencial recessão por lá. Com isso, houve uma queda bastante acentuada da curva de juros em diferentes vértices lá nos Estados Unidos e também contribuiu para um cenário de queda de juros a fala do presidente do Banco Central norte-americano, em que no simpósio econômico de Jackson Hole deixou bastante claro que a direção da política monetária será de corte, porém a magnitude dos cortes e o tamanho do ciclo vai depender dos próximos dados macroeconômicos saírem relacionados à inflação, atividade e também mercado de trabalho. E com relação ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, verificamos um aumento no último ano de cerca de 1% da taxa de desemprego, mas apesar disso, observamos que a geração líquida de emprego segue ocorrendo. O que a gente observou nesse último ano foi um aumento bastante significativo da oferta de trabalhadores, ou seja, maior participação, principalmente dos mais jovens no mercado. No âmbito local, a gente observou ao longo do mês de julho e também parte do mês de agosto uma depreciação cambial, o real desvalorizou frente ao dólar, o que contaminou um pouco as expectativas de inflação, que são visualizadas no Boletim Focus do Banco Central, e isso tem tido implicações negativas para juros. Juros têm ficado mais altos em diversos vértices em agosto em relação a julho. Isso tem impactado a renda variável, especialmente a parte de fundos imobiliários. E essa piora no câmbio e piora das expectativas está muito associada à deterioração do cenário fiscal brasileiro, em que o governo tem muita dificuldade em equilibrar as contas, seja pela dificuldade de passar medidas no Congresso de aumento de receitas e também pela dificuldade de cortar gastos, uma vez que grande parte do orçamento é muito indexado e pouco flexível. Então, com esse aumento projetado que a gente observa nas curvas para a Selic, a gente tem ficado menos construtivo para alocação em fundos de tijolo no CAFOF e tem ficado mais construtivo na parte de alocação de fundos de CRI. E aí a gente divide a alocação em CRI em duas partes. Em primeiro, os fundos que são indexados ao CDI, então são fundos de caráter de renda fixa imobiliária que investem em ativos que pagam um CDI mais um spread, e esses são os que trazem maior estabilidade de cota e maior proteção contra a alta da Selic. E também a gente tem uma parte do portfólio que a gente tem investido em fundos que são indexados à inflação, nos protegem de eventuais aumentos da inflação e nos traz um caráter de hedge para o fundo. O IFIX teve uma alta de 0,86% no mês de agosto, e aí tivemos alguns setores que se destacaram frente a outros. Na parte mais positiva, os fundos de multiestratégia, CRI e também residencial tiveram uma performance melhor, enquanto alguns fundos do segmento de escritórios, shoppings e renda urbana tiveram um desempenho pior. Com relação a dividendos, mantivemos o patamar de 75 centavos por cota para a distribuição paga em setembro, em linha com o nosso guidance do nosso relatório gerencial, e esperamos manter esse patamar até o final do semestre. Qualquer evento não recorrente, como um ganho de capital adicional ou alguma venda mais expressiva do portfólio, podem alterar para cima esse patamar. Lembrando, nos siga nas nossas redes sociais e participe da nossa comunidade no WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.